Agora sim. Legal. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui na tertúlia matinal e convívio com os nossos amigos evolutivos. Nós vamos estar falando de planejamento de vida futura. Esse tema sempre foi, depois que entrei na Conscienciologia, sempre foi um tema que me chamou a atenção, até por conta das falas do professor Valdo. Ele sempre está pensando na próxima vida e sempre comentar sobre esse assunto. E sempre nos traz algumas reflexões, ou seja, pensar na próxima vida é pensar no que temos que fazer hoje, agora, já, para a próxima vida. Ou seja, o que nós podemos estar nos capacitando para na próxima vida estarmos numa condição melhor. E a gente foi tendo vários exemplos ao longo das nossas pesquisas com relação às pessoas que efetivamente dedicaram a sua vida em alguma área do conhecimento para ao longo das vidas realmente se tornaram um expertise, ter uma habilidade acima da média em função da dedicação que as pessoas vão tendo ao longo das vidas. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ressaltar alguns livros que já apontam para a nossa discussão aqui. E eu quero deixar assim bem claro, todos podem me interromper a qualquer hora, a qualquer instante que queiram fazer alguma colocação ou mesmo pergunta ou aprofundamento. Primeiro eu queria ressaltar na página 6 do livro do professor Valdo, Homo sapiens reurbanizados. Página 6, abre aspas. Por último, realisticamente, sem narcisismos, cabotinismos e nem refúgio no futuro, nesta evocação antecipada, assinalada publicamente ao Valdo Vieira, número 11, Consciência Pré-Serenona, com a pretensão positiva de viver nesta dimensão, no século 22, a fim de prosseguir, se possível, na condição de pesquisador independente, com a possibilidade nas pesquisas da Conscienciologia, por intermédio dos autorrevezamentos multiexistenciais entrosados a tarefas grupais da minoria interessada na inteligência evolutiva. Ou seja, ele dá um recado para ele próprio. E isso é interessante porque ele quer fixar essa condição, ou seja, o Valdo número 11. E no léxico de Orto Pensatas, página 5, abre aspas. Redigi esse léxico de Orto Pensatas para eu mesmo consultá-lo quando alcançar os 11 anos de idade biológica na próxima vida intrafísica, segundo a autorrevezamentologia evolutiva. Ou seja, ele quer ter acesso aos 11 anos de idade, ou seja, o que ele está fazendo para superar a infância? O que ele fez ao longo da vida para poder superar o porão consciencial? Porque é uma fase ainda muito de influências muito fortes sobre a nossa própria vida. Quer dizer, o nível de lucidez que nós vamos ter aos 11 anos, se a gente comparar a lucidez que nós tínhamos nesta vida aos 11 anos, no meu caso, eu aos 11 anos era muito tacanho em termos de qualquer reflexão mais profunda. E a pessoa, por exemplo, o professor Valdo ler o Lex de Orto Pensatus aos 11 anos, ele vai ter uma visão panorâmica da realidade humana, porque aquilo são sínteses, são frases curtas, mas falando da realidade humana. E o Lex não um livro fácil para se ler aos 11 anos de idade. Então, se ele entender esse livro aos 11 anos de idade, ele vai estar acelerando o passo da vida dele, sem menor sombra de dúvida. Mas eu vou chamar a atenção agora para os livros mais recentes aqui, da Maria Helena Lagrota, Minhas Quatro Estações.
Eu vou ler aqui uma passagem para a gente depois poder estar discutindo esse assunto. Preparação de vida futura. A doutora era a doutora Maria Helena Lagrotta, doutora em virologia, professora do Fundão, ou seja, Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje aposentada, veio para Foz e, quando chegou em Foz, escreveu esse livro, que é, na realidade, uma autobiografia e falando da sua atualidade. Mas eu queria ressaltar uma passagem aqui. Mais do que redescoberta mais do que a redescoberta de pessoas muito queridas, o meu papel nesta existência foi revelador para mim, mesmo trazendo outras vidas, uma forte tendência para as artes e sempre focada na medicina como profissão. Constatei neste relato que o caminho anteriormente traçado para mim era o da docência. Por mais que eu driblasse esta carreira, assumindo ao longo do tempo funções variadas, fosse como empresária, administradora, artista plástica, orientadora e o de pesquisadora, a de professora era a que mais predominava. Ao escrever esse livro não foi diferente. Aproveitei cada oportunidade surgida para ensinar algumas questões da ciência convencional e principalmente da conscienciologia. À medida do possível, procurei deixar aqui registrado minhas experiências de vida e sobre como descobrir o meu parapsiquismo. Tal ensinamento, objetivando atingir o leitor, culminou por ricochetear e atingir a mim mesmo. Constatei que cheguei à terceira idade sem me preocupar com o real objetivo de nossa passagem por esta dimensão. Mas, como não sou de perder tempo, imediatamente tentei reverter essa situação. Hoje, morando em Foz do Iguaçu, estou preocupando suprir esta falha, frequentando os cursos sobre Conscienciologia, tendo este aprendizado como alvo para dar sequência a metas a serem atingidas. Uma grata surpresa nessa fase foi ter descoberto o meu parapsiquismo, sufocado por anos a fios, até começar o aprendizado sobre esta neurociência. Portanto, Foz do Iguaçu representa o meu presente e também o meu futuro. Futuro esse que está na entrelinhas dizendo das próximas vidas, né? E com base de priorizar também o parapsiquismo e a docência. Vivências parapsíquicas de uma pediatra. Também relatando algumas coisas para depois nós falarmos. No momento estou voluntariando na Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, ACIP. Participo do curso Preceptoria Parapsíquica, dos atendimentos ao apoio parapsíquicos, da preceptoria de grupo e desempenho a função de médico em alguns cursos. Estas atividades estão sendo um mega laboratório permitindo preparar-me para a liderança interassistencial após a segunda de soma. Neste momento, estou ressignificando minha vida e meu trabalho. Continuo com atendimento a pessoas. A diferença é que, no atual contexto, a maior patologia é o autoassédio e o heteroassédio. Reconheço hoje que ser profissional da saúde na área da medicina não é a condição mais importante para mim. As farmácias estão cheias de medicamentos para as doenças físicas e qualquer bom profissional técnico sabe receitar o medicamento na dose certa. Contudo, para trabalhar com energia, ainda há poucas pessoas. Usar a energia como sendo ferramenta para o diagnóstico e ensinar a utilizá-la como tratamento de autodesassédio é o que é a inovação, o desafio neste momento. A cura da patologia consciencial depende da própria consciência, e é ela que tem de ser autodiagnosticar e reciclar para promover a cura. O tratamento eficaz depende da mudança necessária para eliminar
o desconforto. E é isso que estou aprendendo: ajudar as pessoas a buscarem uma condição autônoma e saudável para si mesmo. Outro não tem o poder de nos fazer felizes, de nos dar qualidade de vida, de nos fazer evoluir. A expertise nessa situação é aprender que cada um tem o remédio para a autocura, que é a sua própria energia. Reconheço a atual tarefa que estou iniciando e ainda aprendendo é um presente. Estou em processo de qualificação e capacitação para me tornar um profissional da assistência multidimensional. Considero essa oportunidade uma grande especialização. Este é o maior desafio de aprendizado nessa vida. Um trabalho focado no atendimento à consciência e consciência. Bom, primeiro eu queria que a Maria Helena comentasse sobre o seu livro e a sua preparação para a sua vida futura. Depois a Jovilde. Tá saindo. Tá. Bem, foi muita surpresa quando eu escrevi esse livro, porque, como eu disse ali, eu fui analisando e cheguei. Eu sou cientista, era pelo menos, agora estou aposentada, mas trago toda uma bagagem de ciência, muito materialista. Com o aprendizado aqui na Conscienciologia, eu cheguei à conclusão que todo aprendizado, não importa a idade, vai ser aproveitado. Se não for nesta vida, vai ser na próxima. Por exemplo, eu agora, atualmente, depois que eu escrevi o livro, eu já tenho plano para esta vida ainda, que é fazer um segundo livro, já estou fazendo, e para a próxima vida. Estou aprendendo o máximo que eu posso, não só em termos de ciência mesmo, vamos dizer assim, materialista, como também da conscienciologia. Estou estudando todo o ensinamento do professor Valdo. Eu não tive a oportunidade de acompanhar o professor Valdo, porque eu vim para Foz em 2010, mas hoje estou assistindo todas as tertúlias do Valdo. Eu estou atualmente em 2008, em setembro. Então, chegando lá. Mas, ou seja, estou preparando para a próxima vida, porque eu quero vir sabendo mais sobre Conscienciologia. É isso. Obrigado, Maria Helena. Jovilde, comente sobre o seu livro e a sua preparação para a próxima vida. Bom, assim como nesta vida, eu acho que eu tive o privilégio de acessar meu planejamento de vida, minha programação de vida desta vida muito cedo. Eu, com 3 anos, eu sabia que eu ia ser médica de neném, e com 5, 6 anos, por ali, foi quando meu terceiro irmão nasceu, eu sabia que eu não ia casar e nem ter filhos, que eu ia me dedicar à profissão de pediatra, de cuidar das crianças. E dentro disso, vamos dizer assim, eu consegui nessa vida exercitar o trabalho usando o parapsiquismo. Foi difícil, não fui compreendida, as pessoas tinham mais medo de mim do que me ajudavam. Tive poucos colegas que me ajudaram, que eram os especialistas que eu precisava. Isso eu tive a sorte, eu acho que o amparador programou ou planejou para essas pessoas estarem por perto para me ajudarem, tanto como o neurocirurgião, o cirurgião, o radiologista, eram especialistas que eu precisava, que pelo menos escutavam o que eu tinha que dizer. Assim que nem eu chegava na radiologia, eu pedia um exame, eu descia o pedido, eu descia a criança lá para o térreo, que era o setor da radiologia, fazia exame, e pela minha descrição do que eu estava pensando, o radiologista não achava, assim. Daí ele me chamava e dizia: Jô, eu não sei o que tu está querendo. O que teus para-olhos estão enxergando? E a partir dali, ele conseguia fazer o diagnóstico que eu estava entendendo no pedido, na solicitação do exame. Então, o que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou assim, estou aposentada, assim como eu aposentei praticamente 2 meses depois eu estava aqui em Foz, estou trabalhando junto com o Mário ali na CIP, na preceptoria, no apoio. Isso é uma programação de vida futura. Isso eu tenho certeza que eu estou me preparando para, na próxima vida,
vamos dizer assim, exercitar além do que eu fiz nessa, vamos dizer assim, partir dessa do que eu deixei escrito no livro para frente. Na revisão do livro eu já coloquei, assim, já tive a coragem de colocar que na próxima vida eu vou continuar sendo médica, mas eu vou ser professora de parapsiquismo numa faculdade de medicina. Isso eu não vou abrir mão e eu tenho certeza, assim, pelas coisas que me marcam, por exemplo, assim, de ter percebido que uma criança de 5 anos que está num respirador com pneumonia e que ela está evoluindo mal e que por algum motivo, sei lá, me pediram para mim ajudar essa criança e eu comecei a jogar energias, percebi que tinha assediador com essa criança. Quando eu afastei o assediador da criança, tipo do domingo para terça-feira, a criança estava no quarto brincando. Isso que para quem estava no respirador. Então eu me dei conta, e isso está fixado. Eu tenho certeza que eu vou levar na minha paragenética na próxima vida esse recado. Tem tratamentos, tem doenças que são banais dentro da pediatria, eu percebia isso, mas que evoluem mal e geralmente são famílias com problema, não são famílias centradas, são famílias assim, qualquer nível, mas desequilibrados e que essa criança com uma pneumonia banal, que qualquer penicilina comum tonteia qualquer bactéria, evolui para derrame pleural, para abscesso e às vezes para óbito. É lógico que essa criança não é a bactéria que está matando. Isso eu percebi nessa vida e isso eu vou levar, e isso eu vou ensinar os alunos de faculdade de medicina a desassediar, que é o que Excel- realmente ajuda a salvar. Excelente. Agora, o que é bacana é que vocês escreveram um livro mais ou menos grafando ou registrando isso já para a próxima vida. E o que eu quero trazer agora é um livro que foi escrito nos idos de 1900 e que ele hoje foi traduzido e publicado. Eu quero levantar algumas hipóteses até por... Mário, posso aqui? Pode, Posso fazer um complemento para a colega? pode. Por que esperar outra vida? Por que esse trabalho não é iniciado já? Já está Você, iniciando. não, você já tem a competência para dar aula, digamos assim, nesse sentido. Não, Você já tem agora a sua competência. eu estou aposentada, tipo assim, da profissão intrafísica, eu estou aposentada, tipo, da medicina. E eu não vou voltar atrás, não vou começar tudo de novo, porque eu não tenho mais esse tempo. Mas tenho tempo para me preparar para a próxima. É isso que eu estou fazendo. Precisa de uma especialização, eu preciso me preparar para a próxima vida. Eu não soube usar esse lado, essa parte do parapsiquismo durante a minha profissão. É. Temos que pensar uma coisa que é importante. Hoje, a medicina tradicional não admite esse tipo de abordagem. Começa por aí. Mas, nas próximas vidas, com certeza, nós estamos aí uma van premier, muita coisa que a Joilde fez no hospital, hoje ainda seria intolerável, a não ser que ela fizesse Paradigma e não bancasse. permite. Então, hoje, nós temos que ver o seguinte: hoje não há espaço para se ter aula sobre isso. Não há. Então, no futuro, nós temos assim, a convicção plena de que isso vai ser inevitável. Inevitável. Agora, nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que preparar para estarmos qualificados para poder assumir essa atitude de uma forma Com coerente, consistência, ela já vai estar consistente. com a vivência Mas para toda. isso, nós vamos estar fazendo isso muito dentro da conscienciologia, dentro daquilo que nós podemos fazer dentro das ICs que nós estamos trabalhando. Mas fora disso, como uma proposta, uma graduação, isso hoje é impossível. Agora eu queria fazer assim esses livros foram escritos, eles um dia têm que ser lidos pelas próprias pessoas. Eu vou trazer um livro da Camila. Camila conta a sua história. Um livro que foi escrito em dinamarquês e por volta de 1940,
e pouco, ou 1930 e pouco, e já perto da dessoma da Camila. A Camila dessomou em 1942, ela nasceu em 1873. E eu quero mostrar para todos aqui a possibilidade de nós reencontrarmos o nosso próprio livro. Essa é a minha hipótese aqui. Esse livro foi escrito em dinamarquês, pode ter sido escrito em qualquer língua, e alguém, em algum momento, no futuro, vai se interessar pelo livro e traduzi-lo. Eu vou passar aqui a mensagem final desse livro, que eu acho que ela é importante, que deve ser para a própria pessoa que o redigiu. Enquanto ainda tenho forças para isso, quero continuar a contribuir para a causa das mulheres. Na Associação das Donas de Casa há ainda muito a se fazer para protegê-las. Os passeios, as excursões que ajudo a organizar abrem os olhos para assuntos aos quais elas nunca antes haviam dado atenção. Quando, por exemplo, fazemos excursões a algumas instituições sociais e vemos o que é feito para ajudar os mais necessitados da sociedade, desperta-se em muitas delas uma consciência social, e é necessário que isso aconteça. Precisamos que as mulheres participem do trabalho em todos os setores. Espero que estas páginas que escrevi aqui possam contribuir para que mais mulheres entrem no movimento social. Seria muito bom se tivéssemos maior participação das mulheres no voluntariado do serviço público. Muitas parecem, então, estranhamente desanimadas e indiferentes. Elas não têm a coragem então ou então a vontade de se expor em público para falar suas opiniões. E isso, apesar do fato de haver muitas áreas em que a palavra sábia de uma mulher faria a diferença. A atitude das mulheres para com a vida pública muitas vezes também se reflete na vida privada. Grande número de mulheres são muito resignadas. Minha vida longa me ensinou que a mulher não deve desistir só porque o homem talvez o faça. Eu, pessoalmente, descobri que a situação melhorou muito para mim e para minha família quando arrumei coragem para colocar as mãos à obra. E milhares de outras mulheres têm feito a mesma coisa, com êxito, embora algumas delas desistam por confiar pouco em si mesmas. Espero que essas mulheres possam se inspirar e aprender algo com a minha história de vida, registrada aqui. Uma mulher que foi a primeira política na Dinamarca, que ajudou as mulheres a terem voto. Então, é uma história de vida muito interessante que, no meu entender, ela está fazendo essa mensagem para ela própria. E esse ano foi editado o livro em português. A minha hipótese é que ela vai ter que ler esse livro em português, né? Seja em Portugal, seja no Brasil, seja em algum país de língua portuguesa. Mas, para mim, faz todo sentido que essa pessoa vai ter que ler esse livro e assumir a sua atividade pública em algum momento. É uma hipótese interessante, né? Outro aspecto importante também que foi o João Ricardo, quando lançou o livro História do Parapsiquismo aqui em Foz, ele comenta, abre aspas, na próxima vida não terei necessidade de ler todos os livros que li para escrever esse livro. Ou seja, esse livro, no meu entendimento, é um livro que resume a história do parapsiquismo como nenhum outro livro existe hoje. Então, e além do mais, ainda coloca a visão da conscienciologia, né? O paradigma consciencial, o professor Valdo como ícone dessa ciência. Então, é um livro que, na próxima vida, todos nós vamos nos beneficiar, porque para entender um pouco da história do parapsíquico, teríamos que ler muitos livros. E ali tem uma síntese muito precisa, muito bem elaborada, com comentários bem precisos desse livro. Então, Mário, posso pois fazer não, uma pergunta? pois não. Eu gostaria que você aprofundasse
a questão que você coloca no livro de Camila, que algum momento que ela encontrar esse livro, ela assumir sua vida pública, algum momento seria na Socina, na Conscienciologia, como que você vê isso? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse livro. O tataraneto da Camila é o Oscar, que é um voluntário nosso da CIP de São Paulo. Ele estava nos pegando no aeroporto e levando para o hotel a mim e a Jovilde. Ele comentou que estava traduzindo o livro da tataravó dele. Quando ele começa a contar e falar desse livro, nós somos banhados por um padrão de energia que foi muito impressionante e muito contundente dentro do carro, muito próximo já do hotel. Nós paramos no hotel e continuamos conversando. E aquele banho de energia foi muito impressionante. E nós entendemos que era a equipe da Camila. Ou seja, a equipe da Camila estava promovendo aquela ratificação da importância de escrever aquele livro. E nós demos muita força para o Oscar. Não, Oscar, você precisa escrever, eu preciso ler esse livro. Eu quero ler esse livro, porque foi impressionante o banho de energia que nós tomamos naquele dia, né? Dentro do carro. Impressionante. Algo assim. Foram raras as vezes que eu tive banhos de energia semelhantes àquele, tanto eu quanto a professora Jovilde. E eu vi o seguinte: vamos dar força para o Oscar, vamos dar força para editar esse livro. E foi o que aconteceu. Ele efetivamente editou o livro e eu participei do lançamento desse livro aqui, fazendo um talk show junto com ele. E sempre que nós evocamos o processo da Camila, sempre tem algo muito interessante. Dentro da minha avaliação, a Camila foi, em dado momento, desperta, ou seja, entrou na condição de desperta, e no final da vida dela, ou seja, na vida dela pública, no meu entendimento também, ela se tornou uma evolucióloga, por conta de quantas vidas ela ajudou, além de ser uma política, a primeira política mulher na Dinamarca, com atuações muito importantes. Tanto é que o prefácio desse livro foi feito pelo primeiro-ministro dinamarquês da época, que foi considerado o melhor primeiro-ministro, inclusive da atualidade, da época da Dinamarca. Então, é uma pessoa de relevância muito interessante. Então, é para nós pensarmos o seguinte: ela participou de vários comitês internacionais em prol da mulher, em prol das mulheres poderem estar votando. Então, ela teve uma predominância na vida da Dinamarca muito grande, principalmente na questão da ajuda às pessoas carentes. Isso é que foi o mais importante. Isso foi uma referência muito grande. O que eu vejo hoje? Pelo banho de energia que nós tivemos, pela hipótese que nós estamos levantando, é que em algum momento essa personalidade vai ler esse livro e vai, em algum momento, atuar na policarmalidade, eu não tenho a menor dúvida. Vai ser dentro da conscienciologia ou não, não sei. Mas que a probabilidade dela estar interagindo com a conscienciologia, para mim, é um fato. Ela já está interagindo, a equipe, pelo menos, dela já está interagindo. Mário, posso falar um pouquinho a respeito disso que eu percebi? E também uma percepção bem séria que eu tive no complementar esse fim de semana, fui até lá com a Adriana Lopes. Então, eu percebo que esse livro da Camila, assim como outros eventos que estão acontecendo, faz parte de um cenário da Reurbex. Eu percebi isso já algumas vezes, inclusive eu compartilhei com a professora Adriana lá no complementário, que é justamente essa questão do João de Deus, né? As pessoas estão muito focadas nele. E, na verdade, ele é um mero coadjutor de um cenário da Reurbex para fazer refluir essa questão do abuso contra as mulheres. Porque a ideia veio bem clara, não só agora você falando, como outras vezes,
é que assim a ideia que eu acessei é que a primeira grande reciclagem que o planeta precisa passar é justamente a questão da igualdade das mulheres. Eu até brinquei, eu não estou levantando bandeira de feminismo. É algo muito maior, é a mulher ser vista como consciência. Enquanto não passar por essa reciclagem, o planeta não tem como avançar nas questões da Rio Urbex para a gente conseguir instaurar o Estado Mundial. Então, assim, a gente percebe que tudo que está de muito errado com relação às mulheres começa a refluir com mais força. E a questão do livro, quando você fala, me vem muito isso, que ela já é um epicentro nesse sentido de fazer a grande reciclagem planetária em prol das mulheres, da consciência que está se manifestando como mulher nessa dimensão. Eu só acho que as mulheres precisam se reconhecer como uma força, não achar que alguém vai fazer com que elas sejam uma força. É toda uma estrutura muito Não gigante, né, Olha Mário? só, pensa bem, se as mulheres têm uma força muito forte em criar os homens, elas dão uma personalidade e ajudam na personalidade, na criação desses homens, ela precisa ter convicção que ela tem um poder nas mãos, ela não faz uso disso. Então, e a própria Camila fala disso aqui, no final, Sim, que as mulheres então, precisam assumir. Não vai ser ninguém que vai dizer que ela tem que se empoderar. Tem que não ser a é. partir delas que elas têm que se apoderar desta Mas força, para elas dessa se competência. apoderarem, Mário, eu penso que vai ter que essas coisas, por exemplo, né, pessoas Não, que mas já está passam por abuso por acontecendo. 40 anos não têm coragem. Aí agora que tem coragem de falar porque uma outra falou. Mas Então olha as coisas só, são muito complexas. mas o que eu estou vendo é que, pensa, vamos ver, hoje o ensino superior, a maioria das mulheres, em qualquer área, elas estão se empoderando, elas estão se capacitando. É uma questão de tempo. A quantidade de mulheres com nível superior, com doutorado, mestrado, hoje está começando a ser maior do que dos homens. No judiciário tem muito mais juízes do que eu. Então, a questão toda é uma questão de tempo. Nós vamos ver que as mulheres, em algum momento, vão se empoderar desse processo. Isso, exatamente. Eu acho que esses movimentos que estão acontecendo já vai começando a dar esse empoderamento, né? As pessoas vão começando a perder o medo. Como aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, Hollywood também. Eu vi recentemente, é um outro local agora, não sei onde é, que também é da indústria do cinema, que também estão começando a ter as denúncias, né? Então, vamos ver se já Mas é o, esse movimento mesmo, né, Marlene? mas o que Das eu mulheres vejo. estarem se fortalecendo, mas é devagar, porque não se muda de um dia para o outro, né? É, Sim, porque tem que mudar a mentalidade. Mentalidade demora, às vezes são gerações para mudar. Educação, né? Eu vejo assim que ela, como pessoa, o exemplarismo dela que ela tinha no livro foi a questão do foco que ela deu para a educação, até como ela criou o filho dela, a acuidade que ela tinha nos procedimentos e na educação do filho dela foi muito exemplar isso. Mas o que vai mudar efetivamente é conhecimento, educação. Acabou. Isso vai dar uma autoridade moral e dar uma argumentação que não tem tamanho, mas isso leva tempo. Mas, com certeza, isso vai chegar a um bom termo em algum momento. Ok? O que eu quero chamar a atenção é autorrevezamento multiexistencial. O que é que nós precisamos fazer para manter um autorrevezamento multiexistencial? É evidente, quer dizer, o primeiro é escrever livro e mostrar o que a gente quer fazer para a próxima vida. Esse é o primeiro passo. Mas o que é que nós precisamos efetivamente fazer? Quais são as ações, as atitudes que precisamos tomar hoje para manter esse autorrevezamento? E quais são os benefícios desses autorrevezamentos? Isso é que eu vejo que é o mais interessante para a gente tirar proveito. Primeiro, as ações. Depois vamos analisar os benefícios disso. Eu tenho aqui uma lista de ações e de benefícios, mas eu queria que alguém começasse
a dizer alguma ação além do autorado, o que nós deveríamos estar fazendo hoje? Pois passa. Pois não. Eu já procuro pensar nisso já há algum tempo Hum. e procuro identificar tendências a serem recicladas, íntimas, né, de temperamento e tudo. E procuro a cada dia investir nisso, porque eu sei que isso Reciclagens, eu vou né? levar. As É reciclagens, uma coisa né? certa já. Sim, as reciclagens intraconscienciais, elas são inevitáveis para um bom desempenho no próximo dia. Mas temos que ter reciclagens, no meu ponto de vista, em que nós vamos promover essas reciclagens, não deixá-las aparecerem para nós depois, com elas batendo no nosso teto, temos que fazer por serem inevitáveis. Mas buscar quais são as reciclagens que eu posso fazer hoje? Quais são as metas que eu posso hoje atingir? Que ações eu posso fazer antes mesmo dessas reciclagens? Ou promover essas reciclagens? Eu acho que esses aspectos seriam mais inteligentes que deixar a gente passar por uma crise, passar por uma doença, passar por alguma situação crítica que exija realmente uma reciclagem, mas não precisar disso. Pois não. Mário, bom dia. Bom dia. Eu recebi a propaganda, né, da sua tertúlia num momento assim que eu tenho pensado muito sobre o que eu quero ter pronto para a próxima vida. Eu saio de um trabalho, assim, voluntariado muito sério, que eu pude conviver com uma equipe extrafísica, assim, deveras relevante, e eu acho que mexeu muito com a minha cabeça. E aí tem uma questão, assim, que eu tenho feito um cotejo. Por exemplo, os processos acadêmicos, eu acho que eu domino 100%. Não tenho nenhuma dúvida, não tenho nada. E eu queria dominar os processos econômicos financeiros da mesma forma. Eu fiquei olhando assim, o que mais atrapalhou o meu desempenho máximo nessa tarefa assistencial? Foi o processo econômico. É não ter um pé de meia, é não ter uma estrutura. E aí eu vim para tentar discutir isso com você, assim, como a gente... Acho que o conhecimento é um caminho, investir muito, mas existe uma coisa que é a prática. Porque eu já tive situações, por exemplo, quando consultora pela Estácio de Sá, eu fiz documentos com o pé nas costas e eu achei que eu já tinha feito várias vezes. Quando eu peguei o comprovante para lançar no Lattes, era a primeira vez que eu estava fazendo. Eu não tive dificuldade nenhuma. E eu queria ser assim, do ponto de vista financeiro. Então, eu queria dividir isso com você e queria ouvir ideias, dicas. Todos os aspectos vamos pensar em termos de chakras. Todos os chakras têm uma conotação metafórica. Todo chakra tem. Tá? E quando nós temos alguma restrição nos chakras, é porque eles trazem em baila algum trauma. Por exemplo, digamos que eu tenho o laringochakra travado. Eu tenho dificuldades, muitas vezes, de falar ou de ouvir. Isso pode ser por conta de algum trauma. Então, toda manifestação em que nós temos alguma questão em que recorrentemente está trazendo alguma dificuldade para nós, é porque temos algum trauma associado a ela, à semelhança dos nossos chakras. Então, pense nisso. Que trauma, dificuldade está atrás disso? Porque, por exemplo, uma pessoa que fala, por exemplo, dinheiro não dá em árvore, por exemplo, e em outras frases que muitas das vezes pessoas falam, isso já demonstra uma dificuldade em lidar com dinheiro. Então, quais são os nossos travões? Por exemplo, uma pessoa que foi padre, por exemplo, numa vida passada, que não teve necessidade nenhuma de lidar com dinheiro. E foi rei que não precisou lidar com dinheiro. O dinheiro era uma coisa de menos valia, mas não faltava dinheiro para ele para gastar à vontade. Essas pessoas nesta vida têm dificuldade de lidar com dinheiro, fazer seu pé de meia. Então, nós temos que também analisar
pelos aspectos da paragenética. O que nós estamos trazendo de vidas passadas em que o dinheiro, muitas das vezes, era visto como algo negativo. E as religiões, muitas das vezes, tratavam o dinheiro dessa forma. Então, é para nós avaliarmos assim, que crenças nós temos em relação a esse processo de ter um pé de meia, de ter dinheiro, de saber lidar bem com o dinheiro, de ter muito dinheiro, inclusive. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela pode abrir postos de trabalho para muitas pessoas, para muitas famílias. Pode ajudar muitas pessoas. Então, entender que dinheiro é energia, que dinheiro pode servir para assistência. Então, é muito comum as pessoas acharem que dinheiro é negativo, que dinheiro por um processo puramente religioso. Analisar isso por aí, ok? Então, quando o professor Valdo falava só de pé de meia, pé de meia, pé de meia, ele está falando por desconstruir muito do passado que nós vivenciamos. Construir, desconstruir. Era importante não ter apego ao dinheiro nos processos religiosos do passado. Era uma droga. Por exemplo, qual é a diferença do cristianismo para o protestantismo? O protestante admite o dinheiro como um valor importante. O cristianismo não admite o dinheiro como um valor. Então você vê os Estados Unidos mais protestante, muito mais rico, e o Brasil mais católico, que não dava tanto valor. A diferença é brutal. Ficou claro que essa cultura, isso tem atrás disso traumas, culturas, crenças? Tem. Tem? Assim, como é que eu vejo o que é mais relevante? Assim, onde é que... Olha só, eu trouxe aqui uma série de coisas relevantes para o nosso autorrevezamento. E eu queria que alguém começasse a dar, por exemplo, já falaram aqui da reciclagem, né? Reciclagem intraconscienciais são fundamentais, mas elas são decorrentes na medida em que eu coloco metas para mim, que eu coloco desafios para mim, então as reciclagens vão ser necessárias. Por exemplo, chegar à desperticidade nessa vida é uma condição prioritária para o autorrevezamento? Eu entendo que sim, mas isso exige reciclagens significativas. Pois não? Mário, que eu vejo aí é a questão, assim, é a minha vivência, né? A qualificação do parapsiquismo, né? Dentro desse contexto que a gente está aqui da conscienciologia, por ter muitas vidas, ter usado ele de forma inadequada e é o que eu estou percebendo estando lá na CIP, sabe? Convivendo essa questão do foco e eu reciclando também esses traços religiosos e personalidades de vida passadas, está me dando o quê? A busca do conhecimento, fazendo essas reciclagens, as responsabilidades e o comprometimento, o caminho e evolução. Quando eu penso nessa questão, eu estou também pensando no outro, a assistência e a interassistência, né? Assumir esse papel e a questão da bioenergia, que eu vejo que também lá a gente faz o EV, a oficina do EV, a dinâmica com a Adriana, o desenvolvimento parapsíquico, essa flexibilidade que ela dá para as pessoas se conhecerem e se expor e vai dando com que a pessoa tenha esse autoconhecimento e vai buscando o quê? Se qualificar e aperfeiçoar, né? Na questão parapsíquica. É o que eu vejo de mais importante, né? E eu concordo contigo que uma das metas para melhorar ou para se atingir o autorrevezamento é dar como prioridade também o parapsiquismo, mas um aspecto importante é as parapercepções. Porque quando nós estamos em vidas engajadas em trabalhos assistenciais, é fundamental ter as parapercepções. Por exemplo, quando nós tivemos contato com a ideia desse livro, se não fossem as parapercepções que nós tivemos, nós dificilmente daríamos valor a esse livro. Ah, uma autobiografia. Uma autobiografia. É mais uma autobiografia. Entende? A gente não valorizaria e não leria de prontidão e faria uma série de inferências a respeito disso, até para poder ajudar essa consciência.
a chegar na própria conscienciologia. Então, o parapsiquismo, o que eu vejo de mais importante é desenvolver as nossas parapercepções, porque isso é o que vai fazer a diferença. Isso é que vai fazer a diferença, por exemplo, tanto na Maria Helena quanto na Jovilde, na próxima vida, acessarem o próprio livro delas. Isso aqui é meu livro, eu não tenho dúvida. Entende? Isso que eu vejo. Então, de investir no parapsiquismo é acessar na próxima vida a sua paragenética, o que você fez, o que você não fez, o que você produziu, aonde está seu grupo evolutivo. Entende? Isso que eu vejo que é mais. E ter confiança nisso. Bom, para dizer da minha parte, por exemplo, eu tive alguns, vou dizer, chamamentos, né, dos amparadores para participar, por exemplo, da consciência contínua lá com o professor Valdo. Eu simplesmente não fui, porque eu era um tapado em termos de parapsiquismo. Eu não via na importância daquele convite. Oi? A importância do convite de uma pessoa que eu não tinha muito conhecimento, sabia quem era, convidando para ir na casa do professor Valdo, em Ipanema. Mas quem é o professor Valdo? Quem é essa pessoa que faz reuniões para sair do corpo, essas coisas? Isso é loucura. Eu não dei importância a isso. Levei anos para conhecer a Conscienciologia. E os amparadores atuaram em mim durante 2 ou 3 vezes antes de conhecer efetivamente. Ou seja, eu poderia estar logo no comecinho de tudo. Ou seja, por que eu não despertei? Porque era tacanho em termos de parapsiquismo. Era tacanho, também não tive assim, uma habilidade de lidar com as minhas parapercepções da adolescência. Muito pelo contrário, aquilo me trazia comprometimento, me trazia mal-estar. Aquilo me incomodava. Pô. Lidar com consciência, volta e meia ter que lidar com consciência, aquilo me causava mal-estar. Então, e não tinha ninguém para dizer, olha, não, isso aqui é normal, isso aqui é positivo. Muito pelo contrário, você tem que desenvolver, tem que fazer um monte de coisa. Então, Mário, mas, por exemplo, por curiosidade minha, que faixa etária, mais ou menos, para psiquismo, você falou assim, quando eu era mais novo, causava mal-estar. Que faixa etária você tinha? E, lógico, né, não tenho a partir dos 5 anos, eu já tinha percepção, por exemplo, dos familiares que morriam. Volta e meia, eles ficavam do meu lado pedindo coisas. Pedindo ajuda. Não, ou seja, nem eram assediadores. Eu chegava à minha mãe, tem alguém me batendo aqui, tem alguém me cutucando aqui. A minha mãe ficava apavorada. Aí levava para o centro espírita. Aí o centro espírita, a consciência se manifestava, aí falava um monte de coisa. Tudo muito coerente. E a gente sabia quem era. E querendo ou não, né, com essa faixa etária, assim, desde os 5 anos de idade, nosso teor de cognição ainda é difícil. É muito crítico, é muito complicado. 5, 6, 7. Por exemplo, tinha vezes, eu em casa era o famoso esponja. E tinha vezes que eu estava esponjado, literalmente falando. Não estava espojado, não. Não estava espojado, estava esponjado mesmo. E o meu cachorro, que, poxa, sempre brincava comigo, ele me agredia, a ponto de querer me morder, etc. Eu tinha que gritar o nome dele, gritar, até ele se convencer que era alguém conhecido. Mário. Então, isso foi a minha adolescência. Entende? Isso me incomodava, não resta a menor dúvida. E incomodava muito mais a minha mãe. Meu pai era meio desligado com relação a essas coisas, mas minha mãe se incomodava demais com relação a isso. Eu fiquei pensando no que você expôs agora. Olha, isso porque eram familiares, digamos assim, dessomados, próximos. Imagina se fosse algum assediador de uma existência prévia, alguma coisa que a gente tenha feito não muito boa. Eu acho que eu tive algumas sortes aí nesse sentido. Já sendo difícil. Mari, como foi as suas vivências, assim, essa percepção quando você assumiu o parapsiquismo, seu parapsiquismo que estava tão aflorado, né, aguçado, com a questão bioenergética e o trabalho com os chácaras? Olha só, o parapsiquismo para mim só passou a ter um valor importante para mim só depois da Conscienciologia.
Porque o parapsiquismo, qual era? O que eu via no parapsiquismo? Eu era uma pessoa sensível, tinha uma série de percepções, mas as percepções que eu tinha, mas sempre de gente doente estava do meu lado, e sempre me desequilibrando. E me impedindo, muitas vezes, até de estudar. Era muito comum, por exemplo, num mês eu tirar provas muito boas, e no mês seguinte tirar provas péssimas, péssimas, péssimas. Então era muito engraçado. Tinha um professor, por exemplo, eu estava inglês, e quando eu não conseguia fazer nada com ele. Quando fazia a prova, às vezes estava já limpinho, tirar uma nota grande, uma nota boa. Ele não entendia como é que não, isso é impossível. Você não pode ter tirado essa nota. Você não pode ter tirado essa nota. Mas eu estava limpo, não tinha nenhuma consequência. Então, era muito altos e baixos por conta dessas interferências. Então, isso me incomodava. Quando entrei para a Conscienciologia, e volta e meia, minha mãe me levava lá no centro espírita, ou eu mesmo ia no centro espírita, para poder fazer a desobsessão. E quando entrei para a Conscienciologia, eu disse, cara, eu posso fazer isso por mim mesmo? Isso foi uma autonomia que não tem tamanho. Isso aí foi um presente e tanto. Assim, o EV me deixa limpo, me deixa bem, me deixa estável. Eu pude dar valor ao parapsiquismo. E eu passei a dar muito valor porque o quanto isso me ajuda. E me ajuda até hoje. Esse parapsiquismo, e hoje, quando na medida que eu pude me ajudar com relação aos processos de energia, eu desenvolvi uma capacidade também de ajudar os outros. Eu sei como é que é uma pessoa que está com encosto, eu sei como é que funciona isso. Eu sei como ajudar essa pessoa, porque eu passei por isso N vezes. N vezes. Não foi uma vez só, não. Foram várias vezes que eu tive encosto de consciências que recém-dessomadas. Eu sei. E volta e meia, né, doutora Jovilde, lá na preceptoria, no apoio, volta e meia aparecem pessoas com esse tipo de sintoma também. É bastante frequente. Então, hoje nós sabemos ajudar e dar ferramentas para as pessoas poderem evitar esse tipo de coisa ou saberem lidar com isso. A gente percebe, quando a gente convive com você, o desassédio face a face que você faz. Então, a gente vê que a pessoa chega lá, faz uma pergunta, ou mesmo nas ponderações parapsíquicas, que a pessoa sai bem. Depois da pergunta, a gente vê que muda o semblante da pessoa, a energia da pessoa. A gente vê que a pessoa até sorri, ela chega com uma cara fechada, as energias encolhidas, de repente abriu. Ela começa a sorrir. Então, essa percepção desse desassédio face a face... Mas isso foi o investimento que eu fiz em entender o parapsiquismo. E Oi? Investimento no evento, mas acima de tudo, no conhecimento do que está por trás do parapsiquismo. Porque a turma acha o seguinte, a pessoa é ectoplasta, não precisa estudar, só que a energia resolve tudo. Não resolve. A pessoa precisa ter conhecimento, muito conhecimento. Uma das coisas que eu falo muito, a pessoa quer conhecer essa realidade multidimensional, quer entender, quer poder ajudar, estude muito sobre a morte. Como é que é a morte? Quais são os fenômenos que ocorrem na morte? Qual ocorre? Porque é muitas pessoas que morrem vão encher o saco da família. É muito encosto que nós tiramos, né? Até a gente brinca, poxa, vamos encaminhar para a luz, né? Essa turma aí. Muitas vezes a gente comenta dessa forma, mas atrás disso tem que ter estudo. Porque a pessoa que não tem estudo e acha que com a energia vai resolver tudo, vai dar com os burros na água. Porque tem que entender a mecânica desse processo todo. Não adianta. Então, é muito investimento no estado vibracional, é muito investimento em estudo também. Isso é o que eu vejo hoje que faz a minha diferença com relação ao processo de ajudar pessoas que estejam com alguma dificuldade de ordem extrafísica. E a gente volta e meia instiga as pessoas a lerem mais, né, Jovildo? Mas o que é interessante é, depois de um certo tempo que você entende mais essa mecânica, qualquer livro você vai ler nas entrelinhas o que está atrás daquele livro em termos de parapsíquicos. O que você pode tirar em termos de parapsíquicos? Por exemplo, a Camila fala muito pouco de parapsiquismo, mas você pode ler esse livro
Pela visão da Conscienciologia, você vai ver desperticidade, você vai ver evoluciólogo aqui, você vai ver assistência, vai ver amparo, vai ver mudanças de nível evolutivo, vai ver uma série de coisas que não está escrito, mas estão nas entrelinhas. Então, depois de um certo tempo, você começa a ter essa visão que amplia a tua percepção. Então, como tu estavas falando aí a questão das perguntas. A pergunta já mostra se a pessoa está assediada ou não. Se ela está assediada, vamos desassediar essa pessoa. E é interessante que a argumentação com energia é o maior fator de se fazer o que a gente chama de paracirurgia holopensênica. O professor Valdo fala no 200 teáticas. É com muita argumentação que você faz a pessoa, e com energia que faz a pessoa mudar um comportamento. Então, esse processo da argumentação exige estudo para você ter uma boa argumentação. Sem isso, você não vai fazer uma paracirurgia holopensênica. Mas o que mais que nós podemos estar fazendo para garantir o nosso autorrevezamento multiexistencial? Já falamos de parapsiquismo, desperticidade, reciclagens. O que mais? Pois não. Pois não. Organizando o meu registro do que eu já posso contar para minha próxima vida, eu ver se você pode me ajudar também quanto a essa minha maneira de pensar, que é a questão qual que é o meu percentual que eu já tenho da autoconscientização multidimensional. Eu acho que está assim, né, implícito em quase tudo, ou explícito em quase tudo que a gente mexe. A leitura do livro, que não tem nada escrito sobre parapsiquismo, mas que se lê nas entrelinhas. Um arco voltaico que se faz para alguém que é parapsíquico, mas não tem o conhecimento do parapsiquismo, mas tem a fortaleza do parapsiquismo e às vezes faz um chamariz até para os próprios assédios interconscienciais, porque é o convívio nosso com as pessoas que a gente tem na família e tudo mais. Eu tenho uma situação bem interessante que eu fiz um arco voltaico numa pessoa que ela estava tendo uma espécie de alucinações e eu acho que, pelo que eu entendi, tinha muito de parapsiquismo na situação toda ali. E a pessoa me respondeu o que realmente estava acontecendo. Me disse, não me respondeu, me disse: agora eles estão indo embora. Uma coisa que você está trazendo aqui, eu acho que é importante, a autoconscientização multiexistencial, multidimensional, é uma palavra guarda-chuva. Eu gosto sei. Mais assim do concreto. O que eu posso efetivamente fazer? Porque quando nós temos uma palavra guarda-chuva, ela nos dispersa demais. Então, eu tenho que ter ações contundentes para poder pensar na próxima vida. Por exemplo, como é que eu vou pensar numa próxima vida e ter uma macrosoma? Eu tenho que pensar o seguinte. Por exemplo, vamos pensar o seguinte. O Pelé foi o atleta do século passado. Foi um dos atletas mais estudados da face da Terra. Mais estudado no século passado. Ele foi estudado minuciosamente em tudo. É óbvio que ele tem um macrosoma em função das características dele. Mas ele constituiu esse macrosoma ao longo das vidas e para ser um grande atleta. Então, nós queremos ser grandes parapsíquicos no futuro, grandes conscienciólogos no futuro, queremos ser grandes assistentes no futuro. O que nós estamos fazendo nessa vida para grafar, para registrar, para marcar de forma indelével no nosso psicossoma? Se nós queremos ter um macrosoma no futuro.
Então, nós temos primeiro cuidar bem desse sono, mas fazer atividades regulares para a próxima vida ser algo natural, algo que transborde. Por exemplo, a minha sobrinha tinha lá os seus 6 anos, 6 anos. Aí deram um pianinho de brinquedo, um relógio, um telefone de piano, que as teclas eram piano. Ela tirava qualquer música dali, de ouvido. Ou seja, quantas vidas ela tocou piano? Aquilo transbordava. Então, nós temos que transbordar algo que nós temos que estar fazendo regularmente. Então, eu me impus a algumas atividades que eu faço toda semana. Por exemplo, o apoio parapsíquico é atender pessoas, em média 15 a 18 pessoas por terça-feira, porque eu quero fazer esse processo de trabalho assistencial energético parapsíquico com pessoas, que eu quero entender como é que é isso, como é que funciona isso. E eu tenho nas pessoas o meu treinamento. Eu estou ali treinando, eu estou exercitando, eu estou aprendendo. E aprendemos muito ali, né, Joildo? Todas as terças-feiras a gente aprende um bocado. No dia de atendimento. Então, a gente aprende muito, porque as pessoas trazem dramas de tudo que é tipo. Então, eu estou exercitando uma tarefa que eu quero me impor numa vida futura. Eu quero entender essa relação de trabalho de energia, desassédio, impor as minhas energias, entender as energias do outro, entender a realidade do outro. Isso é um treinamento. Eu quero fazer isso ao longo de anos. Já estamos há 7 anos nisso. Então, de alguma forma, eu vou tendo uma habilidade para lidar com situações parapsíquicas, com realidades reais. Não é mais uma teoria, é a realidade. Então, essa assistência me faz interagir multidimensionalmente com os amparadores da pessoa, com os assediadores da pessoa. E eu falo muito que o meu paranetwork tem aumentado em função dos amigos que eu tenho feito extrafisicamente falando, ajudando na intrafisicalidade. Os amparadores dessas pessoas se tornam amigos meus também. Então, é uma forma de ser visto no extrafísico de uma forma melhor, mais adequada. Outra é aquela pessoa que, quando dessomar, no caso, dessomar já tem uma série de amigos para botar o tapete vermelho para acolher, para não ter que trabalhar e perder tempo dentro de ficar encostado numa família, encostado em alguém. Então, o que a gente precisa é fixar algo que seja contundente para a próxima vida, que aquilo transborde, que aquilo apareça de forma natural. Outra coisa que eu ressinto muito é que na minha adolescência eu li muito pouco. Eu lia muito pouco. Eu não tinha o hábito de ler. Então, de alguns anos para cá, eu leio todo dia. Nem que seja uma página, mas eu leio todo dia. Estou sempre com o livro na mão para ler. Estou sempre com o livro na mão, lendo alguma coisa. Está sempre marcado. Eu trago para cá, li pelo menos 2 páginas aqui no intervalo. Opa, já valeu a pena ter trazido o livro. Então, eu estou fixando para mim, na próxima vida, ler muito. O que é que vai fazer a diferença? Uma pessoa que tem cultura, que tem conhecimento, isso vai fazer a diferença. Não tem jeito. A pessoa que lê mais tem muito mais condições de sobreviver a qualquer crise. Então, é nós nos importarmos o tempo todo de fixar qual o padrão que nós queremos para a próxima vida. Outro aspecto importante que eu acho que é interessante para mim é a tarefa do esclarecimento. A tarefa do esclarecimento exige que você tenha esclarecimento para poder dar. Não tem jeito. E é na medida que você exercita esse tipo de situação em que você vai aprendendo também. Então, por exemplo, as ponderações parapsíquicas, que é um debate que nós fazemos toda quarta-feira. É um exercício, para mim, é uma fixação para a próxima vida. Toda quarta-feira. E é um desafio para mim, porque surgem assuntos dos mais diversos possíveis, né? A turma que acompanha aqui, o Igor, a Juliana, a Jovilde, que me acompanham aí,
São assuntos os mais diversos possíveis. E você poder fazer associações de ideias sobre esses assuntos, isso te enriquece. Fora quando os amparadores ainda dão dica, onde você fala pelas dicas dos amparadores. Isso é muito interessante, muito importante. Sem falar no bem-estar, né? Que a pessoa Que gera, sente, que que gera, gera que gera. pelas consequências dessas atividades aí úteis e rotina útil na vida Então, o que eu vejo é o pessoal. seguinte: a gente tem que sair das frases guarda-chuva, das falas guarda-chuva, e ir para a prática. A gente tem que ir para a prática, não tem jeito. Isso é o que vai fazer a diferença no nosso autorrevezamento multiexistencial. Porque qual a importância do autorrevezamento existencial? É que nós vamos poder acelerar o nosso passo. Eu vou dar aqui alguns benefícios do autorrevezamento multidimensional, para ver se vale a pena a gente investir nisso ou não. Mas, por enquanto, ainda temos algumas coisas, algumas ações a fazer para poder exercitar esse autorrevezamento. Mário, Pois dá não. licença, me permite, antes de você colocar. Pois não. Eu lembrei, assim, que às vezes a gente parece tão distante, né, de hoje, nós que estamos aqui na Conscienciologia, né, que tem a oportunidade aqui no CAEC, por exemplo, as tertúlias, me veio agora essa lembrança, né? Quem participa aqui, todos os dias que está aqui, é um grande aprendizado. Então, está aqui fazendo perguntas, né? Energeticamente, eu sou uma pessoa que trabalho, eu sou aqui dentro, então eu percebo a oportunidade que a gente tem dessa troca energética, já que a gente não está no teu papel, né, fazendo o que tu fazes, mas assim... Sim, é importante, não resta a menor dúvida. Então, assim, eu acho que tem coisas que mas não o que tá... eu estou chamando é, venha você para cá também. Ué, a ideia é essa. E, se puder, eu fiquei pensando, né, nesse sobrinho que você mencionou, e a habilidade com o teclado, e preparando para a próxima vida também, pensando no para-direito, na cosmoética, são termos diferentes. Eu fico contrastando retrossomas, existências anteriores, o ordenamento jurídico lá e então existente, os absurdos presentes no ordenamento jurídico, né? O poder papal, o senhor feudal, submetimento, né? A submissão que era imposta a outros. Hoje, com esses conceitos novos, e, por exemplo, você, na quarta-feira, durante as suas apresentações, atendendo pessoas, você poderia expor, falar, de novo, né? Para direito, ética, cosmoética, são palavras guarda-chuvas, em termos práticos, porque a partir grau de ineditismo desses conceitos. E hoje, a vida como um todo, né, em termos de modernidade, poderia estar mais distante de coisas absurdas, luta pelo pão, digo assim, na Idade Média era pancada, um reinado, um condado, né, que a gente sabe, aquela coisa doida. Hoje, você ainda pode, tem ações de violência na rua todo dia, mas eu estou pensando aqui, como a gente colocar em termos práticos... Pois é, eu posso dar minha opinião. Como é tão distante... Não é, eu não acho que... a gente não tem a prática eu não do acho que é teclado. distante, não. Mas é que, por exemplo, mesmo chegando... Olha só, vamos lá. Aonde nós podemos exercitar dentro da CCCI, aonde nós vamos poder exercitar a cosmoética, cosmoética também. Cosmoética para direito. Para direito. Onde é que nós vamos poder exercitar? Qual é o lugar da CCI que nós vamos poder exercitar isso de forma contundente? O lugar primeiro era cá entre nós. Não, né? não, Unicim. Ou entre nós, não, exercitar na prática. Unicim. Tem lugar melhor para exercitar o para-direito? Quantas contendas aparecem lá? Mas, por exemplo, digamos, mesmo a Unicim, algumas, não importa os agentes lá presentes, aí você identifica lacunas. Como interagir com olha isso? Só. Eu estou vendo, mas seja a Unicim, seja a OIC, seja... E você vê... Unicim, vamos pegar a Unicim. União das ICs.
Tem coisas de todo tipo, tem demandas de todo tipo. Se não se utilizar do paradireito, da coajuética, esse exercício, para lidar com o nosso grupo, e com esse grupo lidar com a sociedade, isso é a coisa mais séria que tem em termos de paradireito mas nas nossas, o que eu na estou nossa expondo é o seguinte, estrutura. há situações práticas Muito práticas. que você identifica lacunas. Total. O não exercício. Mas práticas que isso é impossível. Aí que é mais... Espera que a Poliana não está aqui, não, senão ele ia pedir para ela se dar uma parte aí. Não, mas assim, já só para pensar, né? É o contexto. Então você está estudando um contexto, nós vamos somar num novo contexto, certo? E você está pensando num novo contexto. Então, o que desse contexto agora eu vou utilizar para trabalhar esses atributos que você está falando? Isso. Para poder desenvolver isso. O que ele está te dando é isso, olha aí, ó, o lugar onde você vai exercitar isso. O contexto que está agora não vai ser o mesmo do outro, Claro, nem vai ser o perfeito. Também. Mas vai te dar elementos. O cacuete. Claro. O exercício. Exercício. Mais que isso não dá. Não, eu acho que não tem lugar melhor. Sinto muito. Olha, nem na ONU você teria essa oportunidade. Talvez não. Eu acho que eu acabei com Jarbas hoje agora. Mas detalhe, para exercitar o cacuete, a gente vai ter, como diria o Mr. Vieira, né? Vamos começar comendo pelas beiradas, de forma... Claro. Porque talvez uma lacuna minha, quando eu vejo lacunas gritantes, né? Pessoas ocupando cargos de poder, tal, eu fico assim, falo assim, como agir? Respeitando o colega e ao mesmo tempo... Olha só, você vai ter a capa de alguém que pode intervir, que pode conversar, que pode apoiar, que pode acolher. Olha só. As lideranças, inclusive, têm um amparo de função. Olha só. Primeiro, você já vai ter um amparo de função, que é uma coisa que é importante aqui no autorrevezamento, é conviver com amparo de função. Eu convivo regularmente com amparo de função? Eu tenho amparo de função? Isso é uma coisa importantíssima. Porque isso é que vai determinar, o amparo de função é que vai determinar as ações da próxima vida. Eles vão nos acolher, vamos em frente. Se for o caso, nós vamos estar ajudando esses amparadores que nos ajudaram na amparo de função, vamos estar ajudando em tarefas muito semelhantes às nossas que vamos fazer na próxima vida. Nós vamos preparar o ambiente para a nossa próxima vida. Dá para antecipar, digo, eles com os percalços próprios da intrafisicalidade. Claro. Mais libertos, tá? Jarbas, eu acho que você tem que ir para a Unicim, tá? Mário. Do lado de cá tem se pronunciado bastante. Eu não vi. Pois não. Isabel. Então, Jarbas, você é da Unicim. Você é do CEAJUC. Você é do Cinel. A Unicim, eu entendo, o papel dela é de integrar. Se nós estamos ali trabalhando para integrar, provavelmente nós desintegramos muito em outras vidas. E ninguém acerta o tempo todo. Tem erros e acertos. O processo é acertar mais do que errar. É se colocar para acertar, com a intenção de acertar. E eu acho que esse esforço é conjunto aqui. Agora, como eu vejo a Unicim, nós somos vários países com idiomas, com histórias holobiográficas diferentes, ou seja, vários grupos, formalizados ou não, que ao se encontrar formam uma química que às vezes vem o desafeto do passado. Então, o papel da Unicim é tentar colocar a gente junto, os grupos juntos, para o diálogo, para os acertos, e formalizar em termos, em pareceres, etc. E ficar com aquele olhar fraterno para ver se a gente cumpre com aqueles combinados.
E eu acho que, nesses 13 anos da Unicim, eu acho que ela tem acertado mais do que errado. Mas ela acerta por quê? Porque nós precisamos de uns aos outros ajudar. Os acertos, porque não é para nós aqui ficarmos amiguinhos, é porque cada grupo que acertar aqui reverbera no planeta, reverbera, oxigena os nossos pares, os nossos bolsões ao longo do planeta. Então, nós aqui somos uma amostra holográfica da reurbanização planetária. Então, o esforço é individual e coletivo para nós melhorarmos aquilo que nós fizemos de errado no passado, as contendas. Quando a gente entregou a loteca para o Valdo, que nós fomos aqui em fila indiana, dia 2000, no ano 2000, para entregar, provavelmente a gente queimou os livros no passado. Então, a gente faz acertos com a oportunidade de vivenciar isso. Então, a Unicim somos todos nós. Uns estão mais à frente, outros mais atrás, e vamos nos revezando nesse acerto grupal. É assim que eu enxergo. Pode falar. Eu estava aqui pensando, dentro dessa listagem aí que você está fazendo, a questão das amizades evolutivas, que hoje a gente, nossos amigos, amanhã seremos talvez amparadores um do outro, quanto esse revezamento. Queria ver o que você acha disso. Eu acho excelente. Nós já estamos constituindo hoje os nossos amparadores no futuro. Então, qual é a minha relação que eu tenho com as pessoas que eu já possa ver no futuro como sendo futuros amparadores? Isso é muito sério. Eu estou efetivamente constituindo amparadores extrafísicos a partir das minhas relações intrafísicas? Isso é muito sério, porque os amparadores foram sendo constituídos ao longo das vidas. São amigos evolutivos, que hoje estão no extrafísico. Um dia, outros estarão. Será que nós estamos aumentando esse para-network? Futuro para-network? É para nós pensarmos. Pois não. Quando eu vi o tema, né, hoje, planejamento de vida futura, me chamou a atenção como que a gente pode conciliar esse planejamento de vida futura com o desenvolvimento da vida atual, assim, como que você... porque, assim, já tem... Né, a gente, na verdade, a vida que segue, a gente procura planejar a cada dia, mas como que eu posso estar conciliando os Olha dois? só, Assim, o que eu estou trazendo aqui são coisas extremamente práticas que nós podemos estar utilizando no dia a dia. Desenvolver o parapsiquismo, você desenvolve o parapsiquismo nas relações. E de certa Fazendo forma... estado vibracional. O estado vibracional você faz, é você que faz. Independente de qualquer outra coisa. É a semelhança ao respirar. Desenvolver parapsiquismo é a mesma coisa que respirar. Eu olho para uma pessoa e jogo energia nessa pessoa. Estou falando, estou jogando energia. Estou falando contigo, estou jogando energia para essa pessoa. Estou sabendo, já estou interagindo. Já tenho uma avaliação dessa troca de energia. Olho para uma pessoa, olho para outra. Eu estou fazendo uso do meu parapsiquismo. Estou treinando o meu parapsiquismo. Então, isso independe de qualquer outra atividade. TENEPS é uma atividade que todos nós podemos fazer. Isso pode nos levar a uma oficina extrafísica. Podemos dizer que, na verdade, esse planejamento é uma ação prática, né? Porque o tempo todo, planejo não é teórico. A vida futura atuando. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Bacana, ações repetitivas, sistemáticas, que isso é o que vai dar a nós, na próxima vida, resgatarmos de nós mesmos, da nossa paragenética. Que seria uma consequência do que já conquistamos hoje. Exatamente. Exatamente. Prioridades. Quais são as prioridades que eu vou colocar na minha vida? Que prioridades evolutivas que eu posso estar exercitando que na próxima ela venha de forma natural? Por exemplo, uma pessoa que toca piano de forma natural e nunca aprendeu, o quanto ela se dedicou em vidas passadas? O quanto eu posso me dedicar a fazer um EV nesta vida, às vezes aos trancos e barrancos, mas na próxima vida ele vem natural. Mamãe, eu estou com EV, estou vibrando, mamãe. Aos seus 3 anos, mamãe, eu estou vibrando, mamãe. E Mário, eu lembrei das criações do Valdo são ótimas, né? Eu lembrei da Pri, para destacar a prioridade primeira. Claro, Bibi. Olha,
Prioridades evolutivas é fundamental, nós temos que ter essas prioridades, porque o futuro é o presente, é constituído a partir do presente. O futuro começa hoje, começa agora, naquilo que eu quero fazer. Então, é importante nós estabelecermos o nosso autorado, ter contato a miúde com os nossos amparadores extrafísicos de função. Para ter amparador de função, nós precisamos ter a função que exige amparador de função, não tem jeito, né? Temos que criar essa condição. Buscar a desperticidade, buscar o autorado, o parapsiquismo, o FIEX, as reciclagens inevitáveis nesse processo todo. Bom, isso aqui são algumas possibilidades, né? Pé de meia também. Então, isso tudo são possibilidades. Agora, eu gostaria da gente passar para os benefícios do autorrevezamento. O que o autorrevezamento pode nos trazer? Assim, para motivar-nos efetivamente a dedicarmos mais tempo a pensarmos sobre o planejamento de vida. Será que nós teríamos uma predisposição ao completismo? Ou mais? Se eu preparo ao longo de vidas a minha existência, é óbvio que a probabilidade é muito maior de chegar ao completismo. Incorporar uma personalidade consecutiva, ou seja, eu saber quem eu era antes e saber em função do trabalho que eu executava antes. Então, eu ter ou incorporar uma personalidade consecutiva, eu saber quem fui antes e que estou no mesmo caminho, não estou saindo desse caminho. Eu estou buscando manter uma coerência, como o professor Valdo coloca lá no Homo Sapiens Reurbanizados e no Lexo de Orto Pensatas. Ele coloca que ele quer continuar como pesquisador independente da Conscienciologia, a partir do autorrevezamento. Outro aspecto importante é a cosmoética. Será que nós vamos ter condições de termos uma cosmoética mais abrangente? Claro, mas na medida em que eu tenho autorrevezamento, a probabilidade de eu estar tendo uma cosmoética maior é importante pensar nisso. Ter patamares relevantes de holomaterialidade cosmovisiológica, ou seja, se eu tenho revezamentos a miúde, eu posso ter uma percepção melhor da cosmovisão, posso ter uma cosmovisão melhor da realidade ou da própria maturidade. Fortalecer a condição evolutiva da desperticidade é uma possibilidade para todos nós, ou seja, a desperticidade será algo a ser conquistado de uma forma muito mais presente, ou seja, desde a infância. Já pensou? Desde a infância você não ter mais desperticidade, ser um desperto? Por exemplo, o professor Valdo fala, abre aspas, redigi esse léxico de Orto Pensatas para eu mesmo consultá-lo quando alcançar os 11 anos de idade biológica, na próxima vida intrafísica, segundo a autorrevezamento evolutivo. Fecha aspas. Aos 11 anos, se ele lê esse livro todo, a condição da desperticidade fica muito próxima. Ou ele desperta a desperticidade que ele já tinha em vida passada. Porque ele vai ter uma visão cosmovisiológica da realidade humana e da sociedade, de tudo, a partir das ortopensatas. Ele vê os aspectos melhores da vida. Como ele tem que atuar? Isso, no meu ponto de vista, aos 11 anos, é buscar a desperticidade aos 11 anos. Para mim, é o que ele está colocando aqui. É a minha hipótese. E, pensando em modernidade, por exemplo, vídeos, as aulas todas gravadas do professor Valdo, as suas, as da Adriana, de cada um de nós que venha à frente, com certeza daqui a 100, 200 anos, isso vai estar preservado. Vai ser um efeito inédito, porque a gente nunca se viu gravado. Perfeito, perfeito. Quase nunca ninguém se Mas o que eu quero chamar a atenção... Vai ser... Imaginou? Poxa, eu era aquela Adriana, eu era aquele Mário Oliveira. Pois é, mas olha só, mas o que eu quero chamar a atenção é o que o professor Valdo falou do Lexo. Ler esse livro aos 11 anos de idade. No livro não é fácil. Não é um livro fácil. Para mim, é para despertar a desperticidade dele.
Sim, claro, é óbvio que vai se ver. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, é numa idade muito crítica de porão consciencial ainda. É despertar logo de cara a realidade. Pois não? Um aspecto curioso nisso que vocês estão falando do léxico é que o Valdo, quando estava escolhendo o estilo que ele ia escrever o léxico, de ter feito em linguagem natural, de parêmias, né, de pensatas, né, de máximas, ele pensou, inclusive, do lado dele, quando fosse pequeno, aquilo ter uma linguagem que ele fosse acessível para ele quando jovem. Claro. Isso, a gente, assim, além de ajudar os outros, ele pensou primeiro nele recuperar. Nele recuperar. E não existe que eu estou chamando a atenção. Nós podemos fazer isso. Agora, ele leu muita pensata, né? Eu e a Adriana, nós lemos muito livro de pensata para o professor Valdo. Lá, principalmente lá de Portugal. Hein? Argentina também. Então, a leitura dele de pensatas era absurda. Ele lia tudo que tinha em termos de pensata. Ele sempre fazia um adendo nas máximas, ele não copiava, mas só do Montaigne, que é um dos grandes pensadores da história, ele leu 25 mil, e talvez seja um instrumento, que foi bem pensado por ele, que as máximas elas têm máxima de 2.500 anos, que está atual hoje. É um dos estilos de linguagem que mais se preserva com o tempo e é universal. Preserva o conhecimento. Isso foi pensado. Não tem diretamente a ver com isso, não, mas eu lembrei, olha só, em 86, eu acho, se eu não me engano, eu devia estar, Adriana, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o Paulo deu um curso exatamente sobre esse tema. Na época parecia uma coisa utópica, eu fui assistir e falei, pô, o cara falava sobre planejamento da próxima vida, o que as pessoas estão... Eu já conhecia um pouquinho, né? A gente já era espiritualista, o que as pessoas em geral estão pensando de um tema desse, né? Coisa de doido, não consegue planejar direito nem o ano seguinte. Pois é, né? Mas é um desafio para todos nós. Não estou dizendo que seja impossível, ainda mais na época sim, soava na época era complicado. Utópico, ainda mais nos termos, vamos dizer assim, bem mais... bem mais práticos e na linguajar da Conscienciologia. Claro. Já existia isso em outras linhas, né? Mas... Perfeito. Eu vou estar aqui falando mais sobre os benefícios da manutenção do autorrevezamento multidimensional, ou seja, do planejamento para a vida futura. Por exemplo, na questão do parapsiquismo, a praticar a interassistência desde cedo, com ectoplasmia consistente. É uma coisa interessante. Ter contato com o evoluciólogo nas atividades assistenciais. Quem planeja a vida futura já está em contato com o evoluciólogo. Pense nisso. Se eu posso ter um amparador de mais alto nível, por que eu vou ficar com um amparador de mais baixo nível? Se eu tenho condições de planejar minha vida futura e eu vou ter acesso aos evoluciólogos, por que não? Né, Felipe? Mas, nada como entrar em contato com alguém que é mais inteligente que a gente, que tem mais conhecimento. Vamos nos desafiar para isso. Participar de revezamentos multiexistenciais em grupo. Isso é muito sério. Nós já estamos pensando não só em nós, mas no próprio grupo. O que eu posso fazer para motivar o grupo a participar desses autorrevezamentos em grupo? E o professor Valdo fez isso de forma brilhante. Possibilitar conhecer vidas passadas das consciências intrafísicas mais íntimas. Já não estou nem pensando na minha, a minha já vai ser default. Mas também saber quem está do meu lado, quem foi que estava comigo nas vidas anteriores, a partir desse planejamento. A gente, às vezes, até tem um vislumbre, né? Uma coisa ou outra, alguém mais próximo, mas saber, principalmente das pessoas mais íntimas. Isso é importante e é o autorrevezamento muito existencial, é o planejamento de vida futura que vai propiciar isso. Aumentar as parapercepções, ou seja, a hiperacuidade parapsíquica. Ou seja, se eu estou aqui o tempo todo exercitando isso, na próxima vida vai ser algo natural. Alcançar a condição de ser imperturbável antes da velhice.
Auto-inconflitivo. Oi? Não, pois é instalar a condição de ser imperturbável antes da velhice. Isso é muito sério. Oi? Desafio na adolescência. O desafio na adolescência. Aí seria o top, né? Aí seria o top. Mas, pelo menos antes da velhice. Já é um grande avanço. Gerar os autorrevezamentos multi-intermissivos, ou seja, de intermissão em intermissão. E aí é que nós vamos constituir a identidade extra. O que é a identidade extra? É aquela identidade dada pelas consciências assistidas por nós. Então, nós já estamos pensando no trabalho assistencial no intermissivo, que isso é o que vai gerar, que gerou o Zéfiro, por exemplo. O Zéfiro é a partir das intermissões das vidas intermissivo conjugadas com o processo da assistência. Doideira minha, mas para você pessoalmente, e não estou brincando, antes da velhice, que faixa etária você entende de velhice? Porque velhice para mim... Não estou brincando, parece brincadeira, mas mais ou menos... Não, você lembra. Vamos falar o seguinte. Oficialmente. Oficialmente. Eu não estou brincando. Vamos falar do oficialmente. 50 anos. Não, tudo bem, olha só. Vamos falar da terceira idade. Vamos falar terceira idade. Então, quer dizer, mais ou menos antes de 60. Antes de 60, claro, pô. A Adriana fez um desafio maior ainda. Quizás na adolescência. Tem um quadro ali. Mas, olha, que seja antes. Isso de preferência, né? Agora, a questão do autorrevezamento intermissivo é interessante. Intermissivo, ou seja, eu já sei que eu vou fazer também no intermissivo. Isso é muito sério. É assim que o professor Valdo teve o nome de Zéfiro, em função da assistência prestada no intermissivo. Conquista de macrosoma na próxima vida, isso tem que ser um default. Na próxima vida tem que vir com macrosoma. Não tem jeito, vamos trabalhar para isso. Isso é planejamento para a vida futura. Participar de macroprojetos grupal, ou seja, isso aí também é bacana e o autorrevezamento facilita isso. Constituir mega sinal energético parapsíquico. Isso nós temos que começar a partir de hoje, né? Qual é o nosso mega sinal parapsíquico? Será que todo mundo já adquiriu? Seja aos trancos e barrancos, mas já admite ter um mega sinal energético parapsíquico? Vamos fortalecer ele, para ele aparecer logo na infância, logo na adolescência. Ter paragenética mais atuante, ou seja, quando eu vou fixar padrões cosmoéticos para a minha vida futura, eu estou no fundo, marcando na minha paragenética, para ele ser o compositor ou ser o gerador desse novo corpo. Chegar à condição de identidade extra, nós já falamos, né? Acessar comunidades extrafísicas da paraprocedência, ou seja, volta e meia a gente voltar lá na nossa comunidade extrafísica, até para dar uma garibada, para ver como é que estão as coisas, como é que estão os novos cursos intermissivos, dar uma atualizada nos nossos cursos intermissivos. Isso vale a pena também pensar nisso. Pois não. É sobre esse mega sinal que você falou, energético parapsíquico, é uma marca física? Quando você fala do mega sinal energético parapsíquico, é somente uma marca física, como a dragona? Não, é uma marca física. É uma sinalética, é um sinal. É sinalética energética parapsíquica. Tá. Qual é o mega sinal que você tem? Não é a dragona, não. Não tem a ver com a dragona, tem a ver o seguinte. Quando surge esse sinal, eu não tenho dúvida do que é. Digamos o seguinte, veio a presença do serenal, e eu você ter a sinalética.
Esse aqui eu não tenho dúvida, é o serenão. Isso é não. Tá. Isso aí, se você tiver um mega sinal desse, você fica satisfeito, que é muito bom, porque eu não tenho esse sinal, esse mega sinal. Normalmente eles não se insinuam, né? Mas se você tiver um sinal desse, pô, pode se sentir satisfeito. Mas pelo menos de um evoluciólogo, às vezes de um desperto, de um amparador de mais alto nível, né? Ou também, né, que quando vem aquele sinal você sabe que você é assédio, é de assediador, não tem dúvida. Você tem que tomar uma atitude também. Então, mas cultivar um mega sinal, ele é importante para numa próxima vida você fazer uso direto dele. Ok? Mas o exercício desse mega sinal é nessa vida. Acessar as comunidades extrafísicas da paraprocedência é importante, né? Porque nós podemos ir atualizando, mesmo no intrafísico, nós podemos estar atualizando o nosso curso intermissível. Mário, Pois essa não. questão do sinal, sinalética energética, é uma transmissão da consciência com a consciência, mas isso ele amplia pela consciência ou pela Não, consciência? é você que tem que definir isso, é você que tem que criar isso, é você que vai ter que exercitar isso a partir do trabalho de energias. Já faltam 10 minutos, é isso? Ok, então deixa eu terminar aqui rapidinho minha colocação aqui. Apresentar parapsiquismo desde a infância de modo sadio. Participar de cursos intermissivos avançados, que é a para-reeducação, né? Minimizar restringimento na próxima vida extrafísica. Isso que eu vejo é o mais importante, é o que mais atua no autorrevezamento multidimensional. O restringimento extrafísico diminui significativamente. Então, quanto mais conectados com a multidimensionalidade, teremos maiores possibilidades de acelerar o nosso processo evolutivo. Então, o restringimento na próxima vida tende a diminuir. Ter retrocognições funcionais desde jovem, ou seja, a pessoa já vai tendo retrocognições que vão ajudá-la no seu desenvolvimento, além de termos autohabilidades ou superdotação em N áreas. Vale a pena planejar a vida futura? Vale a pena investir no planejamento de vida futura ou não? O que você acha, Igor? Comente. Foi sorteado. Eu acho que todo mundo que está na Conscienciologia, se não tiver com isso em mente, já está perdendo tempo. Porque se a gente não está se esforçando nessa vida para fazer as reciclagens, para se qualificar, para mudar o temperamento, já visando no futuro, não no futuro dos meus 50 anos, mas das minhas 50 vidas, eu já estou perdendo tempo. Eu já estou fazendo alguma coisa errada, já estou míope com relação à evolução. Então, se a gente tem que estar aqui nesse caminho, mãos à obra. Mãos à obra, né? Mãos à obra para a próxima vida. Porque essa vida, queira ou não, tivemos uma série de contratempos, uma série de dificuldades, e nós podemos minimizar muito essas dificuldades se nós tivermos o hábito de planejar, de exercitar. Porque o planejamento, no fundo, é um exercício. Não é você botar no papel que você vai fazer isso. Não, você vai fazer agora. Para lá, você já está dominando. É a mesma coisa, se você quer ser um virtuoso num instrumento, é no mínimo 3 vidas. No mínimo 3 vidas. Então, se você quer ser um virtuoso na inteligência evolutiva, comece hoje, bem, atuante, estudando, exercitando. Então, eu estou procurando fazer a minha parte, dando meu exemplo aí. Eu tenho um mau exemplo que ainda não escrevi o livro, mas tem que escrever esse livro. Isso aí tem que ser, é inevitável, isso vai ter que ser feito em algum momento. Mas eu estou exercitando uma série de atividades que eu exercito regularmente. Isso é o que vai me dar, no futuro, o cacuete de fazer isso de uma forma natural, uma forma que não exige esforço. Como o professor Walter, sem fazer careta, né? Quer dizer,
Hoje a desperticidade pode ser uma careta, na próxima vida pode ser algo natural na minha manifestação. Então, isso tudo exige esforço acima de tudo, não tem jeito. Isso tudo exige dedicação acima de tudo. Mas é uma dedicação que você pode fazer junto com a tua profissão, pode fazer com as tuas atividades regulares do dia a dia. Jogar energia, exteriorizar energia, desenvolver ambientes com energias mais saudáveis. Por exemplo, muitas das vezes eu desassediei meu chefe no trabalho para ter uma condição melhor no meu próprio trabalho. Mas às vezes tem que desassediar o próprio chefe, às vezes os colegas. Isso é inevitável, isso nós podemos fazer com naturalidade, sem ninguém saber que estamos fazendo isso. Muitas vezes nos próprios cursos, às vezes aparecem pessoas com processos de assédio bem significativos, elas são desassediadas, principalmente nas ponderações, são desassediadas, saem bem, saem às vezes rindo, falando, querendo conviver com as pessoas, muitas vezes não sabem nem o que aconteceu naquele ambiente, por conta de nós estarmos exercitando esse processo. E nós podemos estar exercitando isso no nosso dia a dia. E planejamento começa com ações. Planejamento começa com atitudes de querer realmente estar numa condição melhor na próxima vida. Acabou? Perfeito. Senhores, para a próxima tertúlia matinal, dia 30, efeitos imediatos da autoconscienciometria. O doutor Djalma, que é o Djalma que vai estar aqui apresentando, e agradecer a presença de todos, obrigado, esperando vocês numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigadão, valeu aí.